Atenção, atenção, Cereto News chegando, André Sanches de volta ao futebol do Corinthians como todo poderoso do futebol. Que história é essa? Andrés de volta ao timão e o Mano Menezes também. Mano Menezes também voltaria como técnico do Corinthians, no lugar de Vanderlei Luxemburgo. Eu conto toda essa história para você. Como é que é isso? Andrés como diretor de futebol e Mano Menezes como técnico do Corinthians. Eu conto tudo para você agora no Cereto News. Roda a vinheta, produção. Rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada para ser mais um youtuber espectador, mais um espectador inscrito no canal do Cereto. Você não paga absolutamente nada, é de graça. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver vídeo novo, quando tiver live nova, você recebe a notificação, o sininho no seu telefone celular. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Já deixa o seu like aí, rapaziada. Like, nunca é demais. E deixe também o seu comentário, porque o seu comentário faz diferença, total diferença aqui no canal do Cereto. Você tem voz aqui no canal do Cereto. Em nome de Aposta Ganha, é isso aí, a Aposta Ganha, agora com uma nova promoção, você tem R$20 de bônus, se você utilizar o cupom ESPORTE20, é isso aí, ESPORTE20, utilize o cupom quando você fizer o cadastro no Aposta Ganha, você utiliza esse cupom, aposta R$1 e ganha mais R$20 de bônus. R$20 da promoção, a Aposta Ganha, aposte você também. A Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Cereto. Muito bem, vamos então às informações de hoje e eu vou explicar direito essa história do André Sanches, da possibilidade dele voltar ao time do Corinthians. O André Sanches que deu uma entrevista para a TV Gazeta, para o programa Mesa Redonda, e ele falou um pouco sobre isso. Porque é o seguinte, o André Sanches, todo mundo sabe, já foi presidente do Corinthians, já foi 2 vezes presidente do Corinthians, já esteve à frente do futebol do Corinthians, enfim, já foi o todo-poderoso do Esporte Clube Corinthians Paulista e continua tendo influência muito grande na política do clube. O André Sanches, ele é o principal cabo eleitoral do André Luiz, o Oliveira, o André Negão, que será candidato da chapa Renovação e Transparência para a próxima temporada. Está aí o André Negão, o Duílio Monteiro Alves e o Andrés comemorando o carnaval. O André Luiz sendo apoiado, portanto, pelo Andrés, pela chapa Renovação e Transparência. Acontece que a eleição desse ano promete ser muito acirrada. Do outro lado tem o Augusto Melo. O Augusto Melo é o candidato da oposição, né? O Augusto Melo, ele é o candidato da oposição, saindo por enquanto, são apenas os 2 candidatos. Por enquanto, de um lado tem o Augusto Melo, do outro lado tem o André Sanches. Mas o que interessa para o torcedor corintiano, quando se fala em eleição, é o que muda para o futebol, né? O que muda no futebol? Olha, pode mudar muita coisa, porque ontem o André Sanches disse o seguinte, que se ele for, se o André Negão for eleito, o Andrés volta a ser o todo-poderoso do futebol do Corinthians. Ele diz que vai ajudar o André Luiz no que for preciso, mas que se for eleito, ele vai voltar a estar metido. Ele disse, vou estar metido no futebol. Ou seja, vou estar metido no futebol significa dizer que ele vai voltar a ser o todo-poderoso do futebol do Corinthians, caso o André Luiz seja eleito, né? Então, é a mesma coisa. André Luiz eleito significa que André Sanches
também está eleito. Significa que André Sanches voltará a ser o todo-poderoso do futebol do Corinthians. E o que isso significa? Pode significar muita coisa. O Andrés, por exemplo, garantiu que gosta do trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Ele falou que gosta do trabalho do Vanderlei Luxemburgo, fez críticas, inclusive, às pessoas que disseram ou que dizem que o Vanderlei Luxemburgo está ultrapassado. Ele diz que não é bem assim, que o futebol não mudou, e que o Vanderlei Luxemburgo é um grande técnico, etc. e tal. Mas quando o Corinthians perdeu o Cuca e o Corinthians precisou de um novo técnico, o André Sanches indicou o Mano Menezes como técnico do Corinthians. O Andrés não esconde de ninguém que gosta do Mano Menezes. Os dois trabalharam juntos no Corinthians e na seleção brasileira. Para o Andrés, o Mano Menezes é o melhor técnico do Brasil. Né? O Andrés nunca escondeu de ninguém que, para ele, o Mano Menezes é o treinador da sua preferência. Esta informação não é oficial, mas se o André Luiz, o André Negão, ganhar a presidência, ganhar a eleição no Corinthians, o Andrés será o todo-poderoso do futebol do Corinthians, a possibilidade do Mano Menezes ser o técnico do Corinthians é muito grande. Nesse caso, seria uma sucessão de eventos, né? André Luiz ganha a eleição, André Sanches se transforma no novo diretor de futebol e o Mano Menezes será contratado como técnico de futebol do Corinthians. Lembrando que o Mano Menezes já recebeu uma proposta esse ano para voltar ao Corinthians, mas disse não, porque na ocasião ele era o técnico do Internacional. Agora ele está sem emprego, está desempregado. Deu, inclusive, uma entrevista recentemente dizendo que não aceitaria assumir uma equipe esse ano no futebol brasileiro. Mas isso, o novo presidente do Corinthians só vai assumir no ano que vem. Até o dia 31 de dezembro, o presidente é o Duílio Monteiro Alves. A eleição acontece em novembro, mas o Duílio Monteiro Alves é o atual presidente até o dia 31 de dezembro. Olha, outra coisa que o Andrés acabou revelando nessa entrevista que ele deu para a TV Gazeta, para o programa Mesa Redonda, comandado pelo meu amigo Osmar Garrafa. Outro detalhe que ele disse foi o seguinte, que o Renato Augusto deve renovar por mais uma temporada. O Andrés é muito ligado ao Duílio Monteiro Alves, sabe exatamente o que está acontecendo lá no Corinthians, e diz que o Renato Augusto só não renova por mais uma temporada se ele não quiser, né? Mas o Renato Augusto quer. O Renato Augusto quer permanecer no Corinthians, já disse que quer permanecer no Corinthians. Então já está praticamente tudo acertado. O Renato Augusto vai renovar o Corinthians, vai renovar com o Corinthians e vai ficar no Corinthians por mais uma temporada. Bom, nesta terça-feira, o Corinthians joga contra o Estudiantes de La Plata pela Copa Sul-Americana. Lembrando que a Copa Sul-Americana voltou, agora passou a ser a prioridade do Corinthians, numa mudança de direção da diretoria corintiana. Então, os titulares voltarão para o time, né? Todos os titulares. O Corinthians vai jogar com força máxima, com exceção do Fagner. O Fagner está machucado, o Fagner está fora, o Fagner não vai jogar, o Fagner está com uma lesão muscular na panturrilha esquerda. É uma pequena lesão muscular, mas é uma lesão que já tirou o Fagner do último jogo contra o Cruzeiro e vai tirar o Fagner também desta partida contra o Estudiantes de La Plata. O Bruno Mendes segue, portanto, como titular na lateral direita. E o Corinthians segue tentando renovar o contrato do Bruno Mendes. Só que, além do Corinthians, o Flamengo e o Internacional dizem também que o Grêmio e o Atlético Mineiro, além de Corinthians, Flamengo, Internacional, Grêmio e Atlético Mineiro têm interesse no Bruno Mendes. O Bruno Mendes tem interesse em jogar na Europa, mas a janela do futebol da Europa está terminando. Daqui 9 dias termina a janela para o futebol da Europa. E no dia 1º de setembro termina a janela das principais ligas do futebol da Europa. Isso significa que o Corinthians vai tentar renovar o contrato com o Bruno Mendes, segundo diz a direção corintiana, o Alessandro e também o Duílio Monteiro Alves, já existe um acordo para que o Bruno Mendes renove o contrato com o Corinthians. Bom,
No caso de perder o zagueiro, na verdade o Bruno Mendes é zagueiro e joga também de lateral direito. O Corinthians já tem um zagueiro de altíssimo nível, né? Porque o Corinthians contratou o Lucas Veríssimo. Esse é um jogador de altíssimo nível. Jogou contra o Cruzeiro, mesmo fora de ritmo de jogo, ele admitiu que estava fora de ritmo de jogo, fez um jogo quase que perfeito contra o Cruzeiro, em altíssimo nível, embora tenha ficado sem jogar desde março deste ano. Jogou só uma partida oficial, desde março desta temporada, mas nem pareceu que ele sentiu a falta de ritmo de jogo. Ficou os 90 minutos em campo. Será que ele pode aparecer como titular do Corinthians? Bom, eu escalaria o Lucas Veríssimo no lugar do Gil como titular do Corinthians, né? E acho que a maioria do torcedor corintiano também faria essa escalação. Escalaria o torcedor, o Lucas Veríssimo no lugar do Gil. O Corinthians que não tem mais o Watson foi vendido para o futebol português, foi vendido para o Nantes da França e já viajou, inclusive, para fazer exames médicos. E o Corinthians vendeu o Watson por 5 milhões de euros e a direção corintiana já avisou que não vai contratar ninguém para o lugar do Watson, porque está satisfeita com os jogadores que tem neste momento. Jogadores que são das categorias de base. Por exemplo, o Wesley, né, das categorias de base do clube, tem agradado demais a comissão técnica corintiana, e agora o Mosquito. O Mosquito é outro que ganhou, que vai ganhar oportunidades, fez o gol contra o Cruzeiro, ficou muito tempo parado, 8 meses parado, é um reforço do Corinthians, né? Se o Watson é um desfalque do Corinthians, o Mosquito é um reforço do Corinthians. O Mosquito pode aparecer nas próximas rodadas, inclusive, como titular do Corinthians na ponta direita. Ele é um jogador que faz a ponta direita justamente a posição que o Watson fazia, que era ali na ponta direita. Embora não seja canhoto, né? O Watson era ponta direita, canhoto, trazia para dentro. Tem o Rojas, que também joga ali na posição, o Matias Rojas, que joga na posição. Então, por isso o Corinthians entende que não precisa trazer nenhum jogador para o lugar do Watson. Um possível time do Corinthians para jogar contra o Estudiantes de La Plata amanhã, na Neoquímica Arena, pela Sul-Americana, é o seguinte: o provável time do Corinthians, um possível time do Corinthians, o Cássio, isso com a volta de todos os titulares. Cássio, Bruno Mendes, o Gil, com a possibilidade da entrada do Lucas Veríssimo, mas eu acho pouco provável que o Gil perca a posição no time do Corinthians, porque ele é um cara da confiança do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Murilo e o Fábio Santos. O Moscardo deve retomar a posição de titular, jogou muita bola contra o Cruzeiro também o Moscardo, o Maicon e o Renato Augusto. No ataque, o Matias Rojas, o Yuri Alberto e o Wesley. Deve ser esse time do Corinthians, com a possibilidade também na entrada do Juan Oliveira. O Luxemburgo gosta muito do Juan Oliveira, de repente pode entrar o Juan Oliveira no lugar do Wesley, fazendo o meio de campo com um pouco mais de marcação. Enfim, aí depende da boa vontade do técnico Vanderlei Luxemburgo. Esse é o time do Corinthians. Qual seria a sua escalação? A sua escalação ideal? Lucas Veríssimo seria o titular já absoluto na tua escalação? Né? Quem mais você escalaria? Mosquito já seria titular nessa sua escalação? E essa história do André Sanches? Você gostaria de ver o André Sanches de volta como todo poderoso de futebol do Corinthians? É claro que para isso tem que ganhar a eleição, né? Porque do outro lado tem o Augusto Melo, que também está nessa eleição e está muito bem cotado para ganhar a eleição. Será a eleição mais disputada dos últimos anos na história do Corinthians, é a eleição que acontece só no mês de novembro. E o Mano Menezes, gostaria que ele voltasse para ser o técnico do Corinthians? Deixe o seu comentário. O que você está achando do trabalho do Vanderlei Luxemburgo? O Vanderlei Luxemburgo merece renovar o contrato? Porque o contrato do Vanderlei Luxemburgo termina só no final do ano. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto. Faça a inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal, de graça, você não paga nada para se inscrever no canal do Cereto. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E me segue nas redes sociais, no @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto também no Twitter.
E seja membro do canal do Cereto. Não perca esta oportunidade. Seja membro do canal do Cereto. É o preço, assim, ó, pequenininho. E você pode fazer parte do grupo de WhatsApp do canal do Cereto e vai ter benefício nas lives aqui do canal. Tá bom? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.